para linkar na referência interior, no modelo que eu quero ser, foi a codependência. Porque quando a gente está se relacionando com as pessoas, a partir de uma referência interna, a gente tem um lugar de interdependência, né? A gente se relaciona o tempo inteiro. Então, uma certa dependência saudável é importante para criar uma interdependência. Só que a gente tem um padrão nocivo no meio desses dois pilares, que é a codependência, quando a gente esquece, né, quem é o outro e quem é a gente. E a gente entra em fusão e a gente se mistura e fica difícil de entender a minha própria referência ali dentro, o que sou eu, o que não sou eu. Agora, falando de codependência, o que significa esse padrão, né? É quando a gente tem uma disfunção entre o dar e receber dentro de uma relação. E isso acontece sempre, né? Porque a gente precisa entender que quando a gente está se conectando com o outro, a gente está tanto se conectando com o outro num sentido de relação amorosa, quanto num sentido de relação profissional, quanto numa relação de amizade, numa relação informal. A gente sempre tem feridas kármicas no nosso campo, e a outra pessoa também, né? Quando a gente se conecta com as outras pessoas, essas feridas, elas meio que se encontram. Então, a codependência é um padrão disfuncional que provavelmente vai aparecer na maioria das relações. E a partir disso, a gente começa a perceber onde que está se mostrando um desequilíbrio ali entre o dar e receber. De onde que vem isso? Né? Por que todo mundo carrega isso? Porque isso vem das nossas primeiras referências de vínculo com a nossa mãe, com o nosso pai ou com os nossos cuidadores principais. São essas primeiras referências, são esses primeiros modelos de vínculo que ensinaram para gente como a gente ama o outro, como a gente cuida do outro, como a gente espera ser amada de volta, né? Então, quando a gente está na vida adulta, a gente já aprendeu a se orientar pelo externo. Então, é tipo, o outro não está me dando o que eu preciso receber. Ou eu aqui estou dando demais dentro dessa relação. E isso entra em todos os pilares, né? Isso entra no trabalho, isso entra no relacionamento afetivo, no relacionamento com clientes, né? Muitas de vocês aqui são terapeutas, então é importante a gente estar atenta sobre esse padrão que existe, né? Porque, de certa forma, a gente cresce acostumadas a se autorregular por fatores externos, né? Então, quando que eu vou ficar bem? Quando que eu vou ficar regulada? Quando meu trabalho está dando tudo certo, quando eu estou recebendo o dinheiro que eu planejei receber, quando eu estou tendo o relacionamento da forma que eu imaginei ter, né? E quando eu estou comendo aquilo que eu quero comer. Então, a gente tem esse modelo de fábrica, digamos assim, né, que busca essa autorregulação externa. E isso vem porque quando a gente é criança, é assim que a gente se regula, né? Quando a gente é criança, a gente vive em fusão emocional. Então, a gente se regula através dos pais. Dentro de todas as minhas relações, onde eu vejo que eu estou dando demais, ou onde eu vejo que eu estou dando de menos, eu estou esperando que o outro faça mais por mim. Então, a codependência, ela vai sintonizar sempre um sintoma da tua alma pedindo uma individuação dentro dessa área em específico. E isso vai acontecer de diversas formas, em diversos momentos. O que a gente precisa fazer? Resgatar essa inteireza interna, retirar as projeções, né? Aquilo que a gente busca se completar no outro. Ah, eu só vou fazer isso se o outro fizer isso. Porque isso acontece muito com a gente. A gente só se permite fazer um movimento diferente se uma projeção externa, o outro, fizer alguma coisa
que nos liberte para seguir um caminho diferente. Então, isso é um padrão de codependência. E para isso a gente precisa reatar com o nosso self, que é ele que é o centro organizador da nossa psique. Então, esse é, tipo, a gente precisa fazer isso, mas é a coisa mais difícil, né? Que existe para a gente fazer. A gente tem um comportamento que traz à tona os padrões repetitivos e eles estão fazendo o quê? De uma forma inconsciente, eles estão tentando restaurar a referência que ele não teve na infância. Então, aquilo que faltou na infância, aquilo que eu não recebi, eu estou tentando preencher essa lacuna, mas de acordo com a falta. Qual é a dificuldade da gente criar a nossa própria referência? A gente vive a partir de uma percepção de um nó mesmo, né? Tem esse nó, tem esse vazio que eu vou tentando preencher a todo momento. Então, o inconsciente, ele vai preferir repetir o padrão conhecido do que arriscar algo novo, porque ele não tem referência, né? Então, muitas vezes a gente vai continuar, a gente tem aquelas coisas de, ai, por que eu vivi de novo esse padrão? Por que tá vindo de novo esse movimento para mim? Porque a gente vai atraindo relações semelhantes à infância, como se o inconsciente dissesse, ah, deixa eu tentar mais uma vez aqui curar essa ferida. Da mesma forma. Só que sem consciência, a gente não utiliza esses novos espaços, essas novas oportunidades para uma integração, para uma cura, e sim a gente cai nessa repetição. Que daí vem a situação, a gente só tem esse conhecido e a gente vai lá e repete, né? Qual que é a grande chave que é o que a gente vai trabalhar hoje aqui, inclusive, nesse encontro? Existem ressentimentos que eles não foram elaborados, né, no nosso campo psíquico. Tá guardado isso. De pais, ex-parceiros, figuras de autoridade, né? Alguma chefe, algum chefe, algum amigo, né? Algum pai de um amigo, não sei. Mas existem em algum lugar esses ressentimentos que eles não foram elaborados e eles são ganchos. Porque a partir desses ressentimentos, uma parte nossa ainda espera que um dia essas pessoas nos reconheçam, que um dia essas pessoas devolvam para a gente aquilo que faltou. Né? Lembra que todo esse processo do Raízes, da sequência de Vênus, é sobre o nosso papel de vítima. E até aqui, quando a gente está criando, né, o nosso próprio modelo interno, a gente está olhando para esse papel de vítima. Né? Tipo, sou vítima da minha própria história. E isso acontece num lugar muito profundo, nesse looping. Por isso que é difícil eu perceber nesse momento. Esse momento é um momento bem difícil, assim, na verdade, de eu perceber o que sou eu, o que é mais um padrão se perpetuando, né? Só que enquanto essa energia, esse ressentimento não elaborado, ele estiver preso, a gente não vai conseguir assumir para nós mesmas o nosso papel de referência, porque a gente ainda está em algum lugar ressentida, esperando que essa pessoa, esse vilão ou essa vilã repare o seu erro. E aqui mora uma puta chave, né? Que é algo que a gente vai tentar olhar hoje. Só quando a gente consegue elaborar essas dores, né? Porque para eu elaborar essas dores, eu preciso sentir, eu preciso reconhecer, eu preciso aceitar a minha história, né? Eu preciso passar por um caminho, por uma jornada onde eu consiga criar a minha própria matriz de segurança interna, de referência interna. E para isso eu preciso passar por esse lugar de eu estou esperando que um dia alguém vai me dar isso. E a gente sabe, né, que se vocês estão aqui fazendo esse curso, vocês são mulheres que já têm noção de vocês. Vocês já trilham uma caminhada de autoconhecimento, vocês já percebem essas projeções, só que em algum lugar lá, na hora que vocês vão virar a chave, vocês ainda se sentem presas. Porque esses ressentimentos, eles estão guardados dentro do corpo de vocês.
né? O Raízes da Confiança, ele dá um highlight para os 0 aos 7 anos, condicionamento físico, coisas que estão embutidas no meu corpo físico, ou seja, totalmente inconscientes do teu poder sobre vocês. Vocês são totalmente inconscientes do poder desses condicionamentos ocultos sobre vocês. Pode vir alguma coisa que já foi trabalhada aí, mas é tão enraizado que a gente fica sem consciência do poder que isso tem sobre a gente.